Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estarei lendo aqui uma mensagem no livro de Lucas, capítulo de número 15 e a partir do versículo de número 11, onde diz: E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-lhe seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus, aleluia. Amados, vemos que aquele jovem, ele tomou uma decisão errada. Aquele pai, a Bíblia fala, essa é uma das parábolas que Jesus fez, para falar sobre o arrependimento. E ele fala sobre este pai de família, o qual tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho, era um homem conformado, trabalhava com seu pai, estava feliz de estar na casa do pai todos os dias, de servir ao pai todos os dias. Já o mais novo, ele andava ansioso, numa época difícil, quem sabe fosse tivesse uns 17, 18 anos, e começou a querer conhecer novos lugares, novos ares. Esse é o perigo para os jovens, os adolescentes, que estão aí aos 15, 16, 17 anos. Querer conhecer lugares, querer sair de onde está, querer mudar de cidade. E lendo esta mensagem, glória a Deus,
eu vejo que bom seria se os pais pudessem conversar mais com os filhos. Saber o que os filhos pensam, principalmente na idade da adolescência. Se estão felizes de estar em suas casas, de estar naquele país no qual mora, naquela cidade. Interrogá-lo um pouco sobre os pensamentos dos seus filhos. Porque o que nós vemos mais é filhos revoltados com o que os pais querem que eles façam. Talvez porque o pai só sabe mandar. Nunca sabe chegar para o filho e perguntar: filho, o que você acha que é melhor? E após ouvir o filho, começar a explicar o melhor. Para que o filho possa entender, sem ser obrigado, e possa obedecer. Glória a Deus, aleluia. Mas esta mensagem, este filho mais novo, desobediente, o qual se precipita, eles nos deixa valiosas lições. Ele deixa para nós, este filho mais jovem, ele deixa para nós lições preciosas. A primeira lição é da precipitação, a ansiedade. Ele é ansioso. Ele não pensa no que pode acontecer no futuro, quando ele estiver longe da casa de seu pai. Quantos jovens hoje estão desta forma? Só pensam no momento, no hoje, e o amanhã esquece. Eu posso parar para pensar aquele pai, naquele momento de ver seu filho, ainda com ele vivo, pedir a parte da fazenda que te pertence. Sabemos que herança é após a morte do pai, e não enquanto o pai está vivo. Mas aquele filho, ele faz diferente, pois ele quer ir-se embora. E não tem outra forma dele ir-se embora, a não ser aquela. A não ser pegar a parte da sua fazenda. E aquele filho chega para o pai e diz: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. O pai ali, eu imagino que muito triste, reparte a fazenda entre os três. O mais velho, o mais novo e ele, 3 partes. Mas era uma fazenda grande, dava muito dinheiro, o pai tinha bastante dinheiro. E quando chega a pouco tempo depois, em seguida, talvez antes daquela ferida do seu pai ser curada, o mesmo filho chega para ele e diz: pai, agora, eis que eu vou vender a minha parte e vou me embora. Não vou morar mais nessa fazenda, porque eu não estou feliz aqui. Aquele pai, eu imagino que muito triste, agora ele corre para comprar a parte daquela fazenda. A Bíblia não diz quem comprou. A Bíblia também não diz que ele vendeu. Apenas diz que ele pegou a sua parte e saiu. Então isso nos deixa claro que o pai deu em dinheiro a parte dele, ou em ouro, porque antigamente o povo não costumava usar dinheiro, mas se usavam ouro e prata naquela época. Glória a Deus, aleluia. E aquele filho agora, ele sai para uma terra longe, uma terra a qual ele não conhecia, um país o qual ele não sabia como viver naquele lugar. Glória a Deus. Amados, quando falamos, estamos se referindo, quando falamos essa saída do filho, estamos se referindo à época da independência. Quando falamos dele pedir, quando ele pede a parte que te pertence, ele já quer ser independente. Não quer mais depender dos conselhos do seu pai. Não quer mais viver no mesmo teto que o seu pai e o seu irmão vivem. Esta é uma época perigosa, a época da independência. Agora ele quer ir-se embora e ele vai para essa cidade. Ao chegar lá, tudo é abundância. Ele tem dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigo, ele tem casa para morar. Não lhe falta nada, a alegria, a paz. Mas ele começa a gastar o dinheiro desordenadamente, a gastar com tudo. E tudo que se tira e não se coloca, termina.
ele tinha muito ouro, muito dinheiro. Mas ele começa a dar para os pobres, começa a gastar com as mulheres, começa a gastar nos bares, nas farras, na bebedice. É tudo que jovem quer. É bebedice, é farra, é festa todos os dias. E quando você tem dinheiro nessas festas, chega vários amigos para comer e beber nas suas custas. Mas quando o seu dinheiro acaba, agora eu quero falar da outra época, a época da necessidade. A Bíblia diz que após passar esse tempo, esta época, após ele gastar tudo, vem uma grande fome naquele lugar, porque esta é a época da necessidade. Agora aquele jovem que tinha muito para dar e emprestar, ele não tem nem para comer, nem para sobreviver. Aleluia, glória a Deus. E agora aquele jovem, ele necessita, se possível, pedir esmola para sobreviver. Os seus amigos fogem, somem. Não tem um amigo do lado dele quando ele está necessitado. Quando ele necessita, quando o dinheiro acaba, os amigos somem. Grave bem, a época da necessidade. Eu quero ver os seus amigos na época da necessidade. Aqueles que te abraçavam, que te jogavam para o alto e aparavam. Na hora da necessidade você vai procurar, eles vão dizer que não te conhece. Aquele jovem agora, ele passa grande necessidade naquele lugar. Não só ele, mas todo aquele povo. Porque é uma grande fome naquela cidade, naquele país. E agora, aquele jovem está perecendo naquele lugar. E um dos homens ricos daquele lugar, talvez tenha sido um amigo dele, quando ele também era rico, pega ele agora e leva para a sua fazenda para apacentar os seus porcos. E quando ele está lá apacentando os seus porcos, ele tem vontade de comer das bolotas que dá para os porcos, mas ninguém dá nada para ele. Ninguém mata a fome dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí é quando vem a época da reflexão. Ele começa a refletir no que ele fez. Época da reflexão. Ele começa a pensar. Lá no versículo 17, glória a Deus, aleluia, ele vai dizer: e tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. A época da reflexão. Ele tinha tudo na casa do seu pai. Comida, roupa lavada, dinheiro para gastar quando precisava. Mas estava triste. E agora ele está no momento que não tem nada e nem ninguém do seu lado. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, eis que... Aí vem a época melhor. Essa é a época da reflexão. Ele reflete e vê o quanto ele tinha errado. E vem a melhor época, a época do perdão, a época do arrependimento. Na época da reflexão, ele se arrepende do que fez e pensa em voltar. Aí é quando vem a época do perdão, a melhor de todas, das 4 épocas. Mas memorize bem as 4 épocas. Época da independência. Segunda, época das grandes necessidades. Terceira, época da reflexão. E quarta, a época do perdão. É quando ele volta, arrependido. Ele se arrepende de tudo que fez. E volta para a casa do seu pai. E quando chega lá, ele diz, olha, pai, eu me arrependi de tudo que fiz. Ainda quando ele vem no caminho, antes que ele abra a boca para falar nada, o pai vê ele de longe. Antes que ele veja o seu pai, o pai primeiro vê ele voltando. Quando o pai vê ele voltando, o pai não quer saber se ele está arrependido ou se não. O pai apenas, em primeiro lugar, ele quer abraçar, ele quer beijar o seu filho. Ele quer matar a saudade do seu filho. Aquele filho, ele volta
uma roupa velha, sandálias velhas, fedido de lavagem de porcos, cansado da viagem. Mas o pai corre até ele, o abraça, o beija. E agora ele diz para o seu pai: Pai, eis que eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai olha para ele e diz para os servos: Servos, trazei a melhor roupa e veste nele. Imagina que o pai diz: olha, filho, vai tomar banho, enquanto o servo vai lá pegar a melhor roupa que tiver. Vai na loja e compra a melhor roupa que achar na cidade. Porque esse meu filho estava morto. Traz também a melhor sandália nova. Traz também para ele um anel. E traz um bezerro cevado. Porque esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado. E agora vamos nos alegrar. E aquele filho toma banho, veste a roupa nova, calça a sandália nova, coloca o anel novo no dedo. E agora o pai vai, convida os seus amigos e mata o bezerro. Ei, o pai podia muito bem. Eu quero trazer as claras para você, fazer você entender que o pai primeiro, ele veste o filho de roupas novas para poder convidar os amigos. Sabe por quê? Porque o pai não quer ver o seu filho envergonhado. O pai não quer o pior para o filho. O pai só quer o melhor para o seu filho. Reflita nessa mensagem, você que está assistindo esse vídeo. Pare para pensar antes de sair. Não faça como aquele filho. E se você por algum motivo já fez como ele, já saiu, faça como ele também, se arrependa. Se por algum motivo você já fez as 3 primeiras épocas, você está vivendo as 3 primeiras épocas, é o momento de você viver a 4ª. Se arrepender e voltar para a casa do seu pai. Glória a Deus. Agora eu quero falar sobre os símbolos. Primeiramente eu quero falar continuar falando que o pai não envergonha o filho. Vemos que primeiro ele dá roupas novas, sandálias novas. O filho toma banho, coloca o anel de honra no dedo do filho para poder festejar. Sabe por quê? Porque o pai queria apresentar o filho aos amigos como o filho saiu e não como o filho voltou. Ei, o seu pai quer te ver, você, como você estava na casa dele antes. Você que por algum motivo saiu da casa do seu pai, que está lá na pior, eu quero dizer para você que o seu pai quer o melhor para você. O seu pai quer te apresentar diante dos seus amigos, quer festejar com você e os amigos. Você bem vestido, você bem arrumado, você bonito, cheiroso, limpo. Aleluia, glória a Deus. É tremenda essa mensagem. Aleluia. Amados, agora eu quero falar sobre os símbolos. As roupas novas, a roupa nova simboliza nova vida. A partir daquele momento, aquele filho ia viver uma vida nova nos braços do pai, na casa do pai, de volta. A sandália nova simboliza a liberdade que aquele filho tinha perdido quando saiu da casa do pai. Ao retornar para a casa do pai, ele receberia a liberdade de novo. O anel simboliza a aliança com Deus que estava quebrada. Quando ele saiu da casa do pai, ele quebrou a aliança com Deus. Mas quando ele voltou para a casa do pai, a aliança foi refeita. Ele ganhou uma nova aliança. Glória a Deus. Aleluia. Ei, faça como esse filho. Volte para a casa do pai. Que Deus quer fazer aliança com você. Deus quer renovar a aliança com você. Se por algum motivo você tem quebrado a aliança com Deus, Deus quer renovar a aliança com você. O bezerro cevado simboliza o alimento espiritual que Deus quer te dar. Ei, glória a Deus. Cristo é para nós a vida
Cristo é para nós a vida, o alimento espiritual, a liberdade que precisamos, a nossa aliança com Deus e a garantia da vida eterna. Amados, antes dessa mensagem, existem duas idênticas. A mensagem das 100 ovelhas e das 10 dracmas ou moedas, seja lá como você queira pensar, no versículo 4 e 8. E agora vem os dois filhos, 100, 10 e 2. Um perdido em cada número. A ovelha e a moeda foram procuradas até ser encontradas. Porque não tinham capacidade de realizarem escolhas morais. Elas não pensavam. Não tinham capacidade de voltar para as suas casas, para o seu lugar, para os seus donos. Mas, como o filho, não tinha capacidade de pensar como o filho, de ações, de fazer escolhas como o filho tinha, que não foi procurado. Assim, a ovelha foi procurada, a moeda foi procurada, mas o filho não, porque o filho tinha capacidade de voltar para a casa do seu pai. Ei, se você está perdido, eu quero dizer para você que você tem a capacidade de voltar, de retornar à casa do seu pai. Aleluia. Elas não eram agentes responsáveis como o filho. Os outros tinham que o procurar. Os outros tinham que procurar até achar a ovelha, a moeda. Mas o filho não. O filho, ele tinha a capacidade de, por conta própria, voltar para a casa do seu pai. O filho era responsável pelos seus atos. Ele tinha tomado a decisão de sair, de ir embora. Então ele próprio tinha que voltar para a casa dos seus pais. O interessante é que em todos os casos, na casa do que foi perdido, ao achar, houve felicidade, houve alegria. Ei, você que está perdido, você que se encontra nesse mundo aí das drogas, que muitos olham e dizem que você está perdido, eu quero dizer para você que há uma solução, que Deus quer que você volte, você tenha a capacidade de pensar, de raciocinar e voltar para a casa do Pai. O Pai te espera de braços abertos. Faça como aquele filho, volte para o Pai. Porque Ele te ama, Ele te espera. Você que vive no mundo do crime, da criminalidade, onde todos dizem que você entrou por uma porta que não tem saída, eu quero dizer para você nesse momento, Jesus é a saída, a casa do Pai é a saída. Você pode até dizer, mas eu nunca fui evangélico. Mas um dia você saiu da casa do seu pai. O pai simboliza Deus. O pai de família simboliza Deus. E os dois filhos simbolizam o mundo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não aceita perder você. Ainda que o mundo todo esteja salvo, mas Deus não quer perder você. Deus está à procura de você. Mas tudo depende de você, porque você é quem tem que tomar a decisão. A decisão é sua. Que assim Deus te abençoe. Eu vou terminar esse vídeo orando pela sua vida, pela vida de todos aqueles que se encontram perdidos. Oh, soberano Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai,
Abençoa todos os perdidos, Senhor. Dai sã consciência para que eles voltem para onde se perderam, Senhor. Para que eles recomecem, Senhor. Para que eles aceitem a realidade. Aceitem a soberania do Senhor, o teu poder, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nesse dia vai tocando. Que todo aquele que assistir esse vídeo, Senhor, ache interessante o bastante para enviar para um necessitado. Que pessoas que necessitem ouvir essas palavras, Senhor, assistam esse vídeo, Senhor. Que seja alcançada pela misericórdia do Senhor, pela tua graça, Pai. Que assim como o Senhor me alcançou, Senhor, o Senhor possa alcançar essas pessoas que vivem nas ruas, Senhor, desesperadas, Pai, achando que não tem mais razão para viver. Pessoas que já ouviram dizer que não tem mais jeito, que chegou ao fim, Senhor. Eu creio que não, Senhor, porque o Senhor não quer o pior para ninguém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu ainda vou ver essas pessoas no banquete final diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que assim Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor alcance a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus.